Olá, nono ano, essa é a nossa videoaula número 9 de História e hoje nós vamos estudar o período entre guerras, a crise de 1929, que é o quarto capítulo do nosso livro. Você pode acompanhar conosco aí a partir da página 47 do livro de História. Então, no último capítulo nós estávamos estudando a Primeira Guerra Mundial. E como nós podemos observar lá, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Nesse período, os Estados Unidos passavam por um grande desenvolvimento econômico. Então, a Europa destruída e os Estados Unidos desenvolvendo. Com o início do conflito, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a produção agrícola e industrial na Europa foi interrompida. Todos os focos se voltaram para a guerra. E a solução para suprir a demanda de produtos foi importar de outros países que não estavam envolvidos na guerra. E principalmente os Estados Unidos, que era um grande produtor, tanto de produção industrial quanto produção agrícola. Então os Estados Unidos começaram a se enriquecer aí, nessa situação. Só que como nós vimos, os Estados Unidos eles entraram na guerra. Já no finalzinho entraram para decidir a guerra. A participação dos Estados Unidos ela foi decisiva, pois ele entrou junto com os países da Tríplice Entente, e esses países foram beneficiados com a participação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se beneficiaram com o final da guerra. Além de tudo isso, os Estados Unidos eles concederam empréstimos aos países para que eles fossem reconstruídos. Então, os Estados Unidos injetaram dinheiro lá, sobretudo para a Alemanha, porque a Alemanha foi o país mais atingido na guerra, e quando terminou a guerra, a Alemanha perdeu território. Além disso, teve que pagar dívidas com os outros países, Então, ela acabou pegando muito dinheiro emprestado com os Estados Unidos. Só que com toda essa crise generalizada, todo esse processo de reconstrução, alguns países não conseguiam pagar as dívidas. Então os juros iam crescendo e se acumulando cada vez mais. E tudo isso fez dos Estados Unidos os maiores credores mundiais e a nação mais rica do mundo. Então antes o centro econômico do mundo era a Europa, agora passou a ser os Estados Unidos. O governo estadunidense ele assumiu uma postura cada vez mais liberal, interferia muito pouco na economia, os empresários eles atuavam sem controle e sem fiscalização do governo. Então é uma fase de crescente desenvolvimento econômico e tudo isso gera um clima de otimismo entre o povo norte-americano. E muitas pessoas investiam todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, faziam esses investimentos lá. Só que aquela dependência dos países europeus em relação aos Estados Unidos foi acabando, foi diminuindo cada vez mais. E além disso, houve lá nos Estados Unidos, nesse período, um enfraquecimento do mercado interno, e tudo isso acabou com esse clima de euforia econômica. As coisas já não estavam indo tão bem assim, sobretudo porque perdeu o mercado europeu. Os países europeus já estavam se recuperando e dependendo cada vez menos dos Estados Unidos. Só que as indústrias norte-americanas elas não diminuíram a sua produção. Elas acharam que essa fase de queda na economia iria passar e a economia ia voltar a crescer. Por isso eles continuaram produzindo. E assim houve então um acúmulo de mercadoria no comércio. Tinha muita mercadoria e essa mercadoria não estava sendo vendida. Os industriais e os comerciantes viram seus lucros
diminuírem cada vez mais. Houve muitas demissões nas fábricas, né? Prejuízo para os investidores, aqueles que tinham investido seus dinheiros, né, nas ações das empresas, estavam perdendo dinheiro e, consequentemente, queda no consumo, né? Se não está tendo dinheiro, o povo não compra. A data é 24 de outubro de 1929. Esse dia ficou conhecido como Quinta-feira Negra, porque ela marcou a constatação de que estávamos em crise, né? Que os Estados Unidos estavam em crise. E esse dia, né, um grande lote de ações na Bolsa de Valores de Nova York não encontrou comprador, né? Então, quando não tem comprador para ações, as ações despencam, desvalorizam, né? Já que ninguém quer comprar, o preço das ações tende a diminuir. Muitas pessoas perderam dinheiro, né? Aqueles que tinham poupado dinheiro de uma vida inteira perderam tudo. Muitos que eram milionários até o dia 23 de outubro, acordou o dia 24 sem ter nada, né? Então a crise foi geral. Consequência, 5.000 bancos americanos abriram falência, fecharam. A produção industrial caiu 50%. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, diminuiu 1/3. 25% da população estava desempregada. E como a economia ela é globalizada, né? Naquele tempo já era uma economia globalizada, mas ainda hoje, né? Essa crise não atingiu apenas os Estados Unidos, mas diversos países no mundo inteiro sofreram com essa chamada a crise de 29, né? Ou a Grande Depressão, como nós vamos estudar na nossa próxima videoaula. Por hoje, ficam com a atividade aí na página 52, né? Façam a atividade, que é sobre isso que nós acabamos de estudar, tirem a foto e mandem para mim. Até a nossa próxima videoaula.